Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Teatro do Oprimido de Augusto Boal. O Augusto Boal foi um dramaturgo brasileiro que buscou uma identidade nacional para o teatro. Isso foi uma marca do século XX, né? Vários autores e vários dramaturgos, encenadores, diretores, artistas de todos os campos, mas no campo do teatro, o Augusto Boal, o próprio Nelson Rodrigues, foram grandes nomes brasileiros que buscavam uma identidade nacional para o teatro. Ele nasceu em 1931, no Rio de Janeiro, e faleceu em 2009. Então ele também viveu bastante aí o século XX, passou por momentos de opressão ali da ditadura e buscou um teatro de resistência a isso. Então ele propunha um teatro político, tanto que o livro dele se chama O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Então ele era extremamente engajado com as questões sociais. Ele estudou teatro nos Estados Unidos, em Colômbia, mas mesmo assim, quando ele voltou, retornou ao Brasil, ele sempre buscou uma identidade nacional. Ele é responsável também por fazer um teatro muito engajado com a questão atual do momento político que ele vivia. O Teatro Opinião, onde foi a estreia da Maria Bethânia, por exemplo, né, foi um dos exemplos da sua criação artística nas artes cênicas. Ele também foi responsável pelo Teatro de Arena, que até hoje existe esse espaço em São Paulo, e o Teatro de Arena, ele também tinha essa preocupação política. Então você vê ali algumas de suas produções, como Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes. Então ele procurava recontar essas histórias dessas personalidades brasileiras dentro de um ponto de vista crítico. Então essa é a convergência do teatro do oprimido com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, porque ele colocava como protagonista justamente o oprimido. E ele propunha um teatro, o teatro do oprimido, ele é feito, a ideia é que ele seja feito pelo oprimido, para o oprimido e pelo oprimido. Então é um teatro onde eu vou colocar as questões que os oprimidos sofrem ali nas questões da injustiça social, das pressões sociais, econômicas, das injustiças sociais, contadas e refletidas pelo próprio oprimido. Então não é uma pessoa que tem ali o seu conforto, tem os seus privilégios, né, que tenha vivido e nascido numa classe social privilegiada, numa classe social economicamente privilegiada, que vai pegar e vai dizer como que os oprimidos têm que fazer, ou vai falar sobre a situação dos oprimidos. Ele pretende, com esse teatro do oprimido, algo bastante pedagógico, ou seja, refletir sobre a situação política e sobre a situação de opressão, mas com os próprios oprimidos, não por eles. Assim, ao invés de eu pegar e ir lá estudar a situação dos operários, a situação dos excluídos, e depois eu montar um espetáculo e contar para eles esse espetáculo, falar por eles, não, é dar voz. Isso é uma coisa muito contemporânea, né? Isso é uma coisa muito do nosso tempo. Dar voz, dar a possibilidade de voz, porque voz já tem, né? Parece que quando a gente diz dar voz é que o sujeito não tem voz, então a gente tem que dar a voz. Mas é permitir que o sujeito fale do seu lugar de fala. Então o teatro do oprimido já vem por aí. É o oprimido que tem o seu lugar de fala para fazer a sua denúncia e até para propor as modificações. Por conta desse seu engajamento político, né, dessa sua posição crítica à sociedade, aos poderes hegemônicos, e o poder hegemônico está sempre ligado à questão do governo, né, que está ali no poder naquele instante, ele teve problemas na época da ditadura, ele foi exilado, passou por diversos países, inclusive países da América Latina, e hoje o seu teatro ele é conhecido e reconhecido mundialmente, principalmente no Ocidente, onde existe ali um pensamento, um estudo sobre a questão social, a questão política dos oprimidos, da injustiça social, se estuda o Augusto Boal. As convergências com o Teatro do Oprimido do Paulo Freire está justamente nesse ponto onde o Paulo Freire propõe a gente sair do nível de consciência ingênua para um nível de consciência crítica. E ele propõe, por meio da educação, né, o Paulo Freire, que essa mudança só pode ocorrer por meio de uma ação educativa, de uma ação pedagógica.
A ação pedagógica para o Augusto Boal é por meio do teatro. O teatro seria esse espaço, esse local onde se discutiriam as questões sociais, as questões políticas, de modo a buscar uma maior participação da grande maioria da população, né? Se a gente for fazer ali, ver os gráficos, né? Grande parte do poder econômico está nas mãos de poucos, e a maioria que tem que, de uma certa maneira, entrar em consenso com isso, entra em consenso por meio de uma ideologia imposta. Nesse capítulo que eu sugiro a vocês, que se chama Opressores e Oprimidos, dentro do livro do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, ele fala dessas ideologias, né? Ele diz um pouco que o papel da ideologia hegemônica é justamente fazer com que as pessoas entrem em consenso, que as pessoas aceitem essas ideias. E, na verdade, não precisa ser assim. A gente pode fazer uma contra-hegemonia, né? A gente pode utilizar outras ideologias. Eu não preciso seguir somente uma ideologia dominante. Para que vocês então possam prosseguir, né, leiam o capítulo do livro, mas tentem ver por essa perspectiva. Nós estamos desenvolvendo alguns exercícios em sala de aula, onde a gente colocava em confronto os opressores e oprimidos numa ideia de improvisação, né, de jogo teatral, colocando um patrão e um empregado, uma patroa e uma empregada, enfim, situações de opressão, aonde o espectador estava assistindo aquela cena, que no nosso caso, em termos de exercício, era uma cena improvisada. Ele tem o direito de pedir para congelar a cena e entrar lá, de dar a sua opinião, de participar. Então a ideia de um teatro fórum, ou seja, um teatro onde eu vou lá e também falo. Eu não sou passivo nesse teatro, né? No decorrer do livro Teatro do Oprimido, o Boal ele faz crítica aos teatros hegemônicos, né? Desde a tragédia grega até o teatro burguês, enfim. Ele vai dizendo que como aquilo era um teatro onde você tem um protagonista, muitas vezes o protagonista faz parte da classe dominante, e tem muito pouco vez e voz os oprimidos, as pessoas que compõem o grosso de um povo, né? Então, o Teatro Oprimido ele visa a tentar corrigir isso daí, né? Fazer um teatro onde se fale sobre essa justiça social, onde se haja menos opressão, ou onde essa opressão possa ser até refletida e tem uma tomada de consciência, né? Então aqui a convergência. Paulo Freire, através do Teatro Oprimido, pedia que a gente tome uma consciência crítica, porque senão a opressão do grupo hegemônico vai imperar. Só com essa tomada de consciência, porque o opressor não vai fazer a revolução, não vai suavizar a coisa para o oprimido. A mudança da sociedade para uma sociedade mais justa tem que partir daqueles que se sentem mais injustiçados, e esse injustiçado precisa ter uma consciência da vida que está levando, e essa consciência precisa ser crítica. Esse mesmo parâmetro usa o Augusto Boal, pensando justamente num teatro que possa ser pedagógico, onde a gente possa aprender, e aprender na prática, aprender através da ação, nem que seja uma ação dramática, mas ele pensa-se que essa ação depois ela pode ser transposta para a vida cotidiana. Essa ação posso dizer que seja uma reflexão da nossa vida no campo das disputas reais, né? No campo social do cotidiano. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco do conceito que a gente vai discutir no texto. Então leiam o texto, não deixem de ler e façam as atividades, né? Respondam as perguntas ali. Se houver também alguma dúvida, não hesite em me perguntar. Nós vamos buscar canais de comunicação numa aula que acontece ao vivo, que vocês possam perguntar, ou me mandem perguntas, tá bom? Até o próximo vídeo.